Conclusão e relação. Isso salva ou muda a sua vida? Bom, entenda você que esse é um conteúdo que realmente vale ouro. E se você não está disposto realmente ou disposta a mudar alguma coisa que está realmente te fazendo mal, pode ter certeza que esse vídeo não é para você. Agora, se existem algumas coisas que estão te deixando desconfortável, pode ter certeza que essas reflexões, através de alguns estudos e conhecimentos, onde você sequer tenha escutado algo parecido, vai fazer realmente muita diferença na sua vida. E eu tenho certeza que não só isso, mas todos os conteúdos que estão aí no canal com esse intuito, de fazer com que realmente você se desenvolva tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. E o fato é que muitas pessoas estão sofrendo e muitas vezes nem sabem o porquê estão sofrendo. Você está sofrendo de alguma coisa? Porque eu tenho certeza que você está realmente desconfortável. Ah, minha vida é uma maravilha. Então tá bom, cá pra nós. Eu tenho certeza que não é. E você também sabe que não é. Não adianta, na verdade, você se esconder atrás de um escudo, de uma fantasia. Não adianta. Você acaba, hora ou outra, ficando realmente desarmado. Você precisa respeitar a sua condição humana e entender que as fraquezas fazem parte do contexto. Mas se preparar para ficar mais forte é o seu compromisso e sua obrigação. E a única maneira realmente de ficar mais forte não é através de condicionamento físico, não. A única maneira realmente de ficar mais forte é preparar aquilo que você realmente tem de melhor. E aquilo que você tem de melhor está dentro de você. O que você tem de melhor, na verdade, é o que faz com que você tome rumo, direção, com que você alcance resultados na sua vida. E se você não consegue, na verdade, entender isso e conseguir alcançar os resultados que você tanto deseja, entenda o que eu vou falar agora. A primeira coisa é que o conhecimento faz toda a diferença. E é ele que faz com que você enxergue as possibilidades e consiga caminhar aí por durante todo o trajeto, visualizando e sabendo que é possível sim ter aquilo que você tanto deseja, independente do que seja. Mas o fato é que as pessoas têm pouco conhecimento e também não fazem aquilo que é necessário, que é estar buscando e dedicando, na verdade, investindo realmente o seu tempo naquilo que realmente vai fazer aí algo diferente na sua vida de forma positiva. Na maior parte das vezes, elas acabam desperdiçando o tempo delas com coisas que não agregam em absolutamente nada. E é claro que depois de um determinado período, porque o tempo passa e não espera ninguém, as pessoas acabam não conseguindo ter o resultado que gostariam e acabam se frustrando e acabam procurando sempre um culpado que não são elas. E entenda você que o culpado sempre vai ser você, a partir do momento que você assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Independente de quem você seja, de quem realmente você, na verdade, é ou tenta ser, pode realmente ter certeza que a responsabilidade é toda sua. Não fique inventando histórias, não fique, na verdade, fazendo chacotinhas com você mesmo. Porque você está desperdiçando o seu tempo, é o que você tem de mais valioso nessa vida. Entenda que o seu tempo, na verdade, ele é limitado e ele não tem preço, ele tem valor. Então procure fazer aquilo que realmente é necessário e aquilo que vai fazer com que você se torne mais produtivo ou produtiva perante aquilo que você realmente deseja. Porque você precisa entender que muitas vezes as coisas não estão acontecendo da forma realmente que você gostaria porque você está em uma conexão diferente da qual você deveria. Você tem um desejo, mas você está correndo em outra direção. E você precisa canalizar isso. E você também não pode deixar aí com que, na verdade, algumas distrações façam com que você erre o caminho. Ou, na verdade, siga para uma outra direção, ficando muito mais distante daquilo que você gostaria. Bom, mas o fato é que também, fora essa questão do conhecimento, né? Do conhecimento que deveríamos ter com relação à busca por aquilo que é valioso, de forma intencional, de forma assertiva, através realmente de um planejamento. Independente disso, ainda temos um outro problema muito grande. Somos programados para ser
conclusivos, ao invés de trocar a conclusão pela relação. Mas ninguém ou muitas pessoas acabam não entendendo isso. Então, a nossa educação ela é baseada sempre no sim ou no não, no branco ou no preto, no homem ou na mulher, no sol ou na lua, na noite, no dia. E eu quero dizer para você que isso não é nada agradável. Porque conforme você está sendo condicionado, treinado dessa forma, você passa a não entender o que existe no meio desse percurso. Então, é claro que é importante que você entenda, para que você evite muitos problemas na sua vida, que a conclusão não vai levar você a nada, porque você não tem nunca conhecimento suficiente para concluir qualquer tipo de assunto que seja. Por mais certo que você esteja, sempre existe algum fator provando que você não está tão certo assim, ou certa. Independente do ramo, da área, independente da situação, da condição, você precisa entender isso. Então, somos criados para entender que existe o dia e a noite, mas esquecemos que existe um período entre uma coisa e outra, e no meio desse período vamos encontrar muitas coisas. Inclusive, uma bela tarde que talvez esteja escondida entre essas duas situações. E pelo fato realmente de entender o dia e a noite, acabamos julgando que essa bela tarde faz parte desse contexto que está relacionado ao dia. Mas não devemos, de forma alguma, pensar dessa maneira. Devemos fragmentar um pouco mais o nosso pensamento. Isso significa que devemos dividir as coisas. Dividir as coisas e estar relacionando toda a situação a uma condição e um elemento. Como que funciona? Entenda você que talvez você não utilizaria um chapéu dessa maneira a qual eu estou utilizando. Você poderia utilizar esse chapéu de várias formas ou então nem utilizar. Mas eu estou utilizando. Então perceba que o simples fato de você ter um chapéu como esse não vai fazer com que você faça a mesma coisa que eu estou fazendo com esse chapéu de palha. E assim, você deve pensar na vida que todas as coisas são da mesma maneira. Porque imagina que uma determinada quantidade de dinheiro para você não vai ter o mesmo efeito, é o mesmo dinheiro, é a mesma quantidade, não vai ter o mesmo efeito para uma outra pessoa. Talvez para a pessoa que esteja aí do seu lado. Porque isso são variáveis. São fatores que podem variar dentro de uma relação. E para aquelas pessoas que gostam um pouquinho mais de matemática, existem alguns cálculos que são com fatores constantes, que têm valores constantes. Você pega um número, por exemplo, e ele sempre vai estar, na verdade, dentro de uma condição de valor, um determinado número. Agora você pode utilizar uma letra assumindo qualquer valor. Então, esse é um fator variável. E o que é um fator variável na nossa vida? É exatamente entender que as pessoas são diferentes, então mesmo que elas estejam no mesmo lugar, elas não vão estar, é claro, porque não existe possibilidade realmente de duas pessoas estarem ocupando exatamente o mesmo espaço, né? Por mais que elas estejam no mesmo local, elas não estão no mesmo ponto de referência. Porque um corpo está ocupando um determinado espaço, a qual outro só pode estar a partir do momento que aquele sai. Isso é uma limitação ainda física que existe. Mas esse não é o ponto.
O ponto é que, a partir do momento que você começa a entender que as coisas são relativas, você começa, sim, já de primeiro momento, a desconstruir tudo aquilo que você sabe, porque não adianta mais aplicar aí, não adianta mais aplicar algo como um ponto de vista razoável, sendo que você não tem o conhecimento preciso sobre aquilo. Então, imagine você, por exemplo, que aí talvez na sua casa tenha mais pessoas. E por que que as mesmas pessoas estão no mesmo ambiente e elas não têm os mesmos resultados? Porque elas são diferentes. Elas pensam de forma diferente, elas têm objetivo diferente, elas têm valores diferentes. E isso vai fazer toda a diferença. É isso que realmente muda o contexto. Porque os fatores não estão relacionados a questões externas. Mas eles são somados. Então, somados aos elementos, às pessoas. Então você precisa começar a entender, sim, que se comparar com outros e com outras, acaba sendo algo muito covarde da sua parte, porque quando você acredita que só outra pessoa consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer, você acaba, no final das contas, não entendendo essa base. Porque o princípio é que você realmente é capaz, mas não de fazer da mesma forma, não de alcançar exatamente o mesmo resultado. Pode ser que você passe, pode ser que você fique um pouco para trás dentro da situação, dentro do contexto, mas é importante você entender que é possível. Sim, sempre. Mas não da mesma maneira. Então, não queira, na verdade, seguir o mesmo caminho da mesma forma. Você pode seguir o mesmo caminho adaptando para a sua realidade. É isso que vai fazer toda a diferença e as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas têm dificuldade de entender que elas devem ser elas mesmas a maior parte do tempo. Elas não devem se desviar de forma alguma daquilo realmente que é o essencial e é aquilo que tem realmente valor para elas. E isso nada mais é do que se afastar de você mesmo. Então não faça isso, se aproxime mais de você e realmente consiga ter um valor significativo na sua vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha te auxiliado, ajudado, como os outros. E é claro, espero que você realmente faça aí a sua inscrição. Não deixe de fazer o seu comentário, que é muito importante e significativo. E é claro, compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. E não se esqueçam, antes de mais nada, que vocês são as melhores versões que já existiram nesse mundo. Independente de quem você realmente seja, independente aí das suas opções sexuais, independente da sua cor, da sua crença, você é. E se você ainda não é, isso depende de você. Se torne, porque eu tenho certeza que dessa maneira você vai alcançar tudo o que você deseja. Fiquem com Deus, mude o seu modo de pensar e até os próximos vídeos. Um abraço e fui.